Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Estamos mais uma vez, graças a Deus, nesse dia, aleluia, para continuar o estudo aqui do livro de Josué. O significado do nome dele é maravilhoso, né? O Senhor pode salvar, o Senhor é o Salvador, aleluia. Hoje de capítulo 6, um capítulo um pouco extenso, mas, irmãos, uma experiência vivida por esse homem chamado Josué, líder aqui do povo de Israel, irmãos, que aprendeu muito com Moisés, mas vemos aqui Deus, o Senhor, ousando de uma forma totalmente diferente de Moisés, irmãos, aleluia. Deus, falamos isso nos vídeos anteriores, Ele quer te usar, nos usar muitos que vão vir ainda a conhecer a Ele, mas com a sua identidade pessoal, irmãos, com a experiência sua, que o Senhor vai fazer na sua vida, vai fazer na minha vida, na nossa vida, irmãos, aleluia. E nós vemos aqui, irmãos, uma coisa que é interessantíssima na vida de Josué. Josué ouvia a voz do Senhor, irmãos, obedecia, irmãos, estava, aleluia, sensível à voz do Senhor, do seu Espírito Santo. Aleluia, vamos ver aqui esse capítulo 6, irmãos. Esse milagre, a primeira cidade cananeia, aleluia, sendo conquistada após aquele milagre maravilhoso, ali no capítulo 4, né? Ali iniciou no 3, no 4 que terminamos, depois do 5 já foi outra situação do Rio Jordão. Primeira cidade cananeia sendo conquistada, a terra prometida, o povo cananeu ali sendo conquistado e tirado ali, irmãos, aleluia. Vamos ver aqui, o versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Josué capítulo 6, versículo 1. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, muito bem trancados, irmãos. Não era qualquer um que entrava ali não, irmãos, aleluia. Para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. Irmãos, não há porta, não há situação impossível, não há nada que Deus não possa abrir para a sua e para a minha vida. Fala isso para mim primeiro, irmãos. Aleluia. Não há nada que Deus ia operar um outro milagre grandioso nessa cidade, irmãos, pela sua fama que era intransponível. Mais ou menos essa cidade, irmãos, ela tinha um tamanho de 3 hectares. 1 hectare, irmãos, é mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. Então, uma cidade que não era tão grande, irmãos, mas também não era tão pequena, mais ou menos o tamanho de 3 campos de futebol, para a gente ter uma pequena ideia, irmãos, aleluia. Versículo 2, o Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Olha, irmãos, Deus, quando Ele te prometer algo, irmãos, você não olhe para o tamanho da situação. Jericó tinha uma fama de uma cidade intransponível, ninguém entrava, mas Deus fez a promessa. Eu quero que eu falo isso para mim também, irmãos. Preste bem atenção que a cidade ainda estava aqui de pé, irmãos. Deus estava dizendo para Josué: eu te entrego a cidade de Jericó e seus corajosos soldados. A cidade ainda não tinha caído, irmãos. Deus vai te prometer algo, irmãos, para você exercer a sua fé, para você crer nele, para você sair do lugar de acomodismo, irmãos. O lugar que você está parado, para você agir sobre a fé, sobre a palavra, para que o milagre aconteça. Assim Deus estava fazendo com Josué e nos ensinando nesse estudo hoje do capítulo 6, aleluia. Versículo 3, agora você e os soldados israelitas, olha a ordem de Deus, irmãos. O homem natural, que não entende as coisas do Espírito, vai falar que isso é loucura, mas a ordem, a direção que Deus deu a Josué e ao povo, irmãos, aleluia. Marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias, irmãos. Se Deus, aleluia, não é na vida de Josué, e o povo tinha que ver Deus na vida dele, irmãos. A história de Josué, ela não começou aqui no capítulo 6, ela começou lá desde o capítulo 1. Irmãos, o povo que estava com Josué não era aquele mesmo povo que saiu
com ele lá que morreu no deserto, já estava caminhando com ele. E já estava vendo Deus na vida dele. Já estava acompanhando a sua caminhada. Aleluia! Quando ele dá essa ordem, irmãos, foi ele que ouviu a voz de Deus. O povo ia ouvir a voz dele. Deus colocou graça no coração do povo, para o povo obedecer ele, irmãos. Para o povo atender, para o povo falar assim, ó, Deus é na vida de Josué, vamos atender o que ele está falando. A ordem vem de Deus, assim é na nossa vida, irmãos. O povo, as pessoas têm que ver Deus na minha e na sua vida, irmãos. E para Deus ele se mostrar na minha, na sua vida, na minha vida, para que as pessoas vejam, você tem que ser entregue, dedicado, consagrado, aleluia, ao Senhor, irmãos. A palavra de Deus chega a dizer para os solteiros e para os casados, irmãos, não pensei isso durante o dia, agora que o Senhor me fez lembrar disso, irmãos, você tem que ter uma vida consagrada. A Bíblia chega a dizer para nós em 1 Coríntios capítulo 7, que os que são casados, vai ter momentos na caminhada cristã, tem que ser como se não fossem casados. Um momento de separação, de consagração. Irmãos, às vezes nem se tocar. Como nesse estudo de Josué, a palavra de Deus já foi dita isso para nós lá no capítulo 3. Para quê? Para que um milagre sobrenatural aconteça. Irmãos, para que Deus se mostre forte na sua vida, na nossa vida, na vida hoje do povo dele, irmãos, tem que haver essa dedicação, tem que haver esse compromisso, irmãos, por um determinado tempo. E depois o casal volta até a sua vida normal, irmãos. Oh, glória, aleluia, que é bênção do Senhor. E o solteiro a mesma coisa, irmãos. Continue solteiro, continue com uma vida sem mácula, irmãos, consagrado ao Senhor. Depois sim que se casar, aí sim, irmãos, tem uma vida conjugal, aleluia, mas tendo solteiro, uma vida dedicada, irmãos, entregue ao Senhor, aleluia. O versículo aqui, irmãos, ó, louvado seja Deus, de número 4, fala assim: na frente da arca da aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. Cada item aqui tem seu significado, irmãos. O número 7 tem um significado maravilhoso na palavra, perfeição de Deus, aleluia. No 7º dia, ó, 7 de novo, irmãos, você e os seus soldados marcharão 7 de novo, 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Ordem de Deus, irmãos. Versículo 5: quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto. Irmão, tinha que esperar, tinha que ter paciência, tinha que entender a mensagem. Irmão, quando você estiver lendo a palavra, ouvindo esse áudio, esse estudo, irmãos, para a glória de Deus, na sua congregação, irmão, é hora da palavra, presta atenção. Esquece do celular, irmãos, esquece de conversar. Irmãos, presta atenção no que Deus está falando. Deus é um Deus de novidade, de estratégia, Deus que fala com você na revelação da palavra. Irmãos, tem que estar atento à voz do Espírito Santo, irmãos, aleluia. Aí fala aqui a palavra assim, ó: e o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Irmãos, tudo isso estava sendo dito e falado antes da muralha cair, irmãos. Quem ia obedecer essa ordem, começando pelo líder, o povo tinha que estar na fé, irmãos. Por isso que a Bíblia fala que o reino dividido contra si não subsiste. Todo mundo tem que estar falando na mesma língua, a linguagem de fé, de obediência, de unidade a Deus e a sua palavra, irmãos. Aleluia. Versículo 6. Josué chamou os sacerdotes e disse: carreguem a arca da aliança e na frente fiquem 7 sacerdotes levando cornetas. 7 de novo, irmãos. Oh, aleluia. Versículo 7. E disse ao povo: comecem a marchar em volta da cidade, e que os soldados marchem na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Irmãos, tudo tinha que ser de acordo como o homem de Deus estava recebendo do alto e passando para o povo ser obediente, irmãos. Tem muita gente, irmãos, que o seu líder na sua congregação fala, chama o povo mais para orar, para se consagrar, para estudar mais a palavra. A gente fala assim: não precisa disso não. Irmãos, obedeça, irmãos. Você quer ser abençoado? Seja obediente. Você quer receber vitória? Obedeça a voz do seu líder. Você quer ter uma vida próspera, irmãos? Obedeça, irmãos. Você só ganha em ser obediente, irmãos. Aleluia. Versículo aqui, ó: louvado seja Deus,
8. Então, seguindo as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Olha, irmãos, que maravilhoso. Versículo 9. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam as cornetas, e um grupo de guarda seguia a arca. Durante esse tempo, as cornetas tocavam. Olha, irmãos, tudo tem que ser certinho, irmãos. Com Deus tem que haver ordem e decência. Olha, Deus não é desorganizado, irmãos. Tem gente que fala assim, vai de qualquer jeito que Deus recebe. Mentira. Relaxado, displicente, gente sem compromisso, irmãos, não recebe nada de Deus. Deus é... Tudo tem que ter ordem e decência, irmãos. Versículo 11. Aí Josué ordenou, aleluia, que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade. Meu Deus, carregando a arca da aliança. Depois, voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. Irmãos, isso é algo tremendo, irmãos. Ah, irmão, tem gente que ora um dia, faz uma consagração, vai no culto uma vez, já quer que Deus mova céus e terra. Irmão, tem que haver persistência, uma constância, ser constante, firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, você tem que ir a Deus por amor, por respeito, por tremor e temor, por obediência à sua palavra, ser grato, irmãos, pelo que o Senhor é, aleluia, pelo que o Senhor pode fazer, não porque Ele vai te dar, irmãos, saber que você tem que ser grato pela salvação da sua alma, em obediência, aleluia. Versículo 12, no dia seguinte Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes carregaram a arca. Versículo 13, ô glória, os 7 sacerdotes, 7 de novo, irmãos, olha que maravilhoso, que levavam as 7 cornetas, iam na frente tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles, e um grupo de guardas seguia a arca, e as cornetas não paravam de tocar. 14. No segundo dia, marcharam de novo uma vez em volta da cidade e voltaram ao acampamento. E fizeram isso durante 6 dias, irmãos. Fizeram isso durante 6 dias. E as muralhas estavam lá ainda de pé, irmãos. Deus não volta atrás da sua palavra. Nós temos que crer. Temos que esperar, confiar, acreditar, perseverar, caminhar, irmãos. Irmãos, esse processo, irmãos, aí que a vitória acontece, irmãos. Irmãos, não pode haver murmuração, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que não vigia nesse período de andar, de caminhar. Irmãos, Deus fez em 6 dias, criou os céus e a terra, fez tudo. Depois descansou no 7º. Tem gente, irmãos, que no período dos 6 dias, de 1 dia, de 20 dias, que seja, irmãos, o tempo que Deus está mandando você confiar. Aleluia! Aqui, irmãos, é uma comparação para você entender o que Deus quer falar para sua vida e para minha. Pessoas emprestam a sua boca, irmãos, e falam besteira, sabe, irmãos? Pessoas, Deus promete que vai te dar um carro novo, mas você ainda está ainda com usado. Pessoas querem desfazer do carro usado que tem. Não é para desfazer, irmãos, é para você abençoar. Senhor, obrigado pelo carro que eu tenho. Obrigado porque o Senhor está abençoando ele, toda a parte dele, para a gente andar, fazer a sua obra. Senhor, obrigado pela casa que eu tenho. A ver, Deus fala assim, vou te dar uma casa nova. A pessoa quer reclamar da casa velha que tem. Não faça isso, irmãos. O cristão tem que ser abençoador. Irmão, você tem que abrir a sua boca para trazer existência o milagre, abençoar. O povo aqui, irmãos, tinha que ficar esse período aqui de 6 dias, fazendo o que Deus estava mandando, mas com a boca fechada, irmãos. Ali dentro de si, confiando, louvando, orando, buscando, acreditando. Irmãos, andando por fé, não por vista, irmãos. E isso tudo, Deus está sondando o coração, esquadrinhando. Aleluia! Agora o versículo 16, irmãos. Olha que maravilhoso, irmãos. Perdão, versículo 15. No 7º dia, levantaram de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Olha, irmãos, tudo tem uma ordem de Deus, tudo tem um propósito. Aleluia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade, irmãos.
Só no 7º dia que deram 7 voltas. Os outros 6 eram uma volta só e voltavam para o acampamento. E nada tinha acontecido. Irmão, obedeça, não questiona, não quer entender. A palavra de Deus fala assim, irmãos, que os pensamentos do Senhor não são nossos, nem os caminhos dele. Nós temos só que crer, irmãos. Aguardar e esperar, aleluia. Versículo aqui, ó, de número 15, ô glória. 16, na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, irmãos. Tem um momento que você vai ter que gritar. Tem um momento, irmão, que você vai ter que dar ordem. Tem um momento que você tem que falar assim pro inimigo: ó, acabou, chega, você não vai fazer mais nada. Tem um momento, irmãos, que você vai ter que só orar. Você vai ter que jejuar, consagrar, se preparar, ler a palavra, mas chega uma hora que Deus vai dizer: agora é a hora. Bata em retirada, irmãos, foi a hora do povo aqui, irmãos. Gritem agora. O Senhor, Deus está entregando Jericó a vocês. 17, aleluia. A cidade deve ser destruída junto com tudo o que nela como oferta para Deus, aleluia. Somente ficará viva a prostituta Raabe. Os irmãos vão ver que alguns determinados textos ela ainda era chamada de prostituta, depois não mais, aleluia, porque ela estava tendo uma aliança, uma mudança para com Deus, irmãos. Pois ela vai ser chamada só de Raabe, oh aleluia. O velho fica para trás, irmão, Deus faz novo, oh glória. E sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. 18, não percam, não peguem em nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Irmãos, mais uma ordem nova Deus dando para o povo, irmãos. Irmãos, temos que estar atento à voz do Espírito Santo. Deus nesse estudo aqui está dizendo coisas para você no seu íntimo. Obedeça, aleluia. 19, mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Só isso podia ser pego da cidade, irmãos. Quando Deus fala, faça isso, só faz aquilo que o Senhor manda. Não faça mais nada, irmãos. Aleluia. Versículo 20. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu esse som, gritou com toda a força e a muralha caiu. Oh, aleluia. Tem gente que vai estar vendo esse vídeo, irmãos, que vai gritar, vai falar na hora que Deus mandar, vai orar, vai dar ordem na hora que Deus mandar, e todo o obstáculo, toda a muralha vai cair. Você vai ver e vai glorificar o nome do Senhor. Oh glória, aleluia. E aí todos subiram e entraram na cidade e a tomaram. 21, e mataram com suas espadas todos que estavam na cidade, homens e mulheres, crianças e velhos, também mataram os bois, as ovelhas e jumentos. Olha, irmãos, ninguém ficou com vida. A ordem era todos morrerem. Irmãos, temos que obedecer a Deus quando Ele fala algo. Nessa aliança era desse jeito. Hoje é diferente, irmãos. Hoje Jesus quer salvar o homem. Hoje você tem que orar pela salvação dele, dela, da pessoa. Não desejar a morte dela, irmãos. Oh glória. 22. Depois Josué disse aos 2 homens que haviam servido como espiões: entrem na casa de Raabe. Olha, irmãos, aqui não se fala mais da vida que ela levava. Oh glória. A prostituta, né? Fala mais uma vez, depois não vai falar mais. E tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Tinha feito uma aliança com Raabe, irmãos. Oh glória. Agora aqui no 23 que não fala mais a vida que ela levava. Eles foram e fizeram sair Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa e as puseram do lado de fora do acampamento israelita. 24. Então incendiaram a cidade, queimaram tudo que havia nela, menos os objetos de ouro, de prata, de bronze, de ferro. Essas são as coisas que foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. 25. Oh aleluia. Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos, porque eles haviam escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó, e os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Oh, irmãos, houve uma mudança, houve uma conversão, houve uma transformação na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Raabe
entra na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilhoso, irmãos. Que mulher de fé, de exemplo. Tinha uma vida lá atrás, mas depois Deus muda a vida dela. E o 26, 27 encerramos aqui para a glória de Deus. Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus. Olha, irmãos, a cidade foi amaldiçoada. Depois desse episódio, irmãos, tentaram reconstruir, fazer coisas, mas não foi como antes, irmãos, porque havia uma maldição de um homem de Deus, irmãos. Oh, Jesus. Nessa aliança, isso, irmãos, aconteceu. Jesus amado. A cidade, em nome de Deus, dizendo: quem tentar construir de novo essa cidade, Jericó, será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces, perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões, perderá o filho mais moço. Irmãos, no decorrer do livro, vamos falar de novo desse assunto, irmãos, e citar passagens que pessoas tentaram, e isso se cumpriu. E o 27 nós encerramos. Assim o Senhor Deus esteve com Josué, e a fama de Josué se espalhou por todo o país. Irmãos, por quê? Porque Deus é com o homem e a mulher que cumprem, que obedecem a sua palavra. Assim é que a sua vida e com a minha. Assim tem que ser com a igreja hoje, irmãos. Temos que obedecer, guardar a palavra do Senhor, irmãos, enquanto é dia. Aleluia! A vinda do Senhor pode ser em qualquer momento, irmãos. Quem se esforça em guardar a palavra, irmãos, tem uma aliança com Deus, e Deus o guarda, Deus o livra, Deus o protege, Deus o abençoa. Amém, irmãos? Capítulo 6 de Josué, terminado hoje para a glória de Deus. Irmãos, não esqueça aí, você que está vendo esse estudo para a glória de Deus, irmãos, para que pessoas também vejam, esse vídeo possa estar sendo bem visto. Não deixe de deixar aí o joinha. Se você quiser deixar um comentário, amém. Compartilhe esse link, irmãos, do estudo com outros contatos seus, para que a gente possa, irmãos, pessoas mais verem, serem tocadas, curadas, libertas pelo poder da palavra do Senhor. É o que nós aqui, irmãos, do canal Curiosidades Bíblicas e Marcelo, desejamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus.